Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Java. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a API para se trabalhar com datas, que foi introduzida no Java 8. Trabalhar com datas no Java sempre foi uma grande dor de cabeça, principalmente se você precisa fazer manipulação de datas, calcular diferença entre datas, que é uma coisa muito comum, porém, como a gente vai ver na próxima aula, era um pouquinho chato para a gente fazer até o Java 8. A partir do Java 8 foi introduzida uma nova API para a gente se trabalhar com datas. Essa API ela é segura para se trabalhar com thread e como nós vamos aprender agora, a API é muito mais fácil de se entender do que o conteúdo que a gente viu em aulas anteriores. Porém, é super importante a gente saber como trabalhar com a classe Date, com a classe Calendar, porque a gente nunca sabe se vai precisar trabalhar em um projeto com código legado, ou seja, um código mais antigo. Então, vamos ver quais são as opções que estão disponíveis para a gente a partir do Java 8. A nova API de datas, ela vem bem separada. Então, a gente tem objetos para se trabalhar apenas com a data. Se você não está interessado na parte de horas, apenas na parte da data, né, que é o dia, mês e ano, então a gente tem um objeto para isso. Se você não está interessado na parte de data e sim só na parte de horário, que seria o hora, minuto, segundo, existe um objeto para isso também. E caso você precise da informação completa, da data completa, que seria com dia, mês, ano, horário, minuto e segundo, a gente também tem um outro objeto para isso. Então, facilita bastante. E quando a gente trabalha com a classe Date do Java, principalmente se você precisa apenas da parte da data, que seria o dia, mês e ano, e você sempre vai ter aquele objeto completo. E isso, com certeza, é razão para alguns bugs. E eu, pessoalmente, já tive que consertar vários bugs em relação a isso. Uma outra curiosidade, caso vocês queiram ver depois, é que essa API do Java 8, como ela ficou mais fácil para ser utilizada, foi baseada numa biblioteca chamada JTime, que é essa biblioteca aqui. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem vir aqui no site e vocês vão ver que o conteúdo que nós vamos aprender agora é bem similar com o JTime. Caso você esteja num projeto que esteja utilizando Java 7 ou uma versão mais antiga, você pode instalar o JTime, que vai ser bem mais fácil para se trabalhar com datas. Então, vamos começar apenas com a data, que seria o dia, o mês e o ano. Esse objeto nós chamamos de local date e esse objeto pertence ao pacote java.time. Então, aqui é o formato padrão ISO. Esse padrão ISO de datas é muito utilizado principalmente quando a gente faz interface entre sistemas. Pode ser que um sistema seja em padrão americano e aí utiliza mês, dia, ano. Pode ser que tenha um sistema que seja brasileiro e aí utiliza dia, mês e ano, né, que é o dia e o mês em posições trocadas. Por isso que o formato ISO também é importante. Ele padroniza e assim não dar dor de cabeça também na hora de fazer comunicação entre sistemas diferentes. Então, vou criar aqui uma variável agora, e para obter o agora é o localDate.now. Nós vamos fazer o sysout do agora, e executando esse programa, a gente pode ver que é 16 de fevereiro de 2019. Então, esse padrão é o padrão ISO. Nós utilizamos 4 dígitos para o ano, um hífen, 2 dígitos para o mês, outro hífen e 2 dígitos para o dia também. Existem outras formas que a gente pode instanciar um local date e elas podem ser bem úteis, por exemplo, se você está recebendo as datas em formato string e queira criar separadamente, né? Você tem o dia, o mês e o ano e quer criar um local date. Vou fazer aqui direto dentro do sysout para a gente poder ver. Então, seria um local date off. E aqui nesse off nós temos as opções. Nós podemos passar o ano, o mês e o dia do mês, as opções em número. E é claro, também podemos pegar de uma data epoch. Essa data epoch ela é muito utilizada no Unix. Para quem trabalha obtendo informações do Unix ou mainframe, essa parte também facilita bastante. Então, vou criar aqui 2019, vou criar do mês 2, que é fevereiro, então posso botar o 2 aqui. E a data do mês, vou botar 1º de fevereiro.
E se a gente rodar o programa novamente, então tem aqui 1º de fevereiro de 2019. E uma outra forma de fazer isso também, que é caso você tenha a data em formato string, desde que a string esteja seguindo também o formato ISO, a gente também consegue parsear e transformar em uma instância do local date. Nesse caso, nós vamos utilizar o parse, e aqui nós vamos colocar, por exemplo, 2019 0201, e se a gente executar, também temos aqui a mesma data. É importante aqui, se você não seguir o padrão, por exemplo, vou colocar aqui mês 13, vai dar uma runtime exception, ou seja, uma exceção em tempo de execução, falando que não consegue transformar essa string em uma data. Então, no seu programa, se você lidar, por exemplo, com o input de usuário, é importante também você tratar e ficar de olho que essa exceção pode acontecer. No nosso caso aqui, já que a gente sabe que está colocando certinho, não vou colocar o try catch. Uma coisa legal dessa API é que é muito fácil a gente adicionar e diminuir dias com o local date. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o agora, plus, e nesse plus aqui a gente pode ver as opções. Nós podemos adicionar anos através do plus years, podemos adicionar semanas com plus weeks, podemos adicionar meses com plus month e podemos adicionar dias com o plus days. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui mais 30 dias. E isso daqui, se a gente executar, nós temos 18 de março. Então, mesmo fevereiro tendo 28 dias, o Java consegue fazer a adição de dias aí certinho de cada mês para cada ano. Hoje é dia 16, a gente também consegue voltar no tempo com o local date. Então, aqui eu quero pegar o mesmo dia de janeiro, ou seja, 16 de janeiro. Eu quero voltar um mês. Como é que a gente faz isso nessa API? Nós podemos utilizar o método minus. Então, aqui a gente pode pegar o minus days, minus month, minus weeks, ou seja, menos x dias ou menos x meses, menos x semanas. Então, aqui você pode fazer isso, ou a gente pode utilizar também o método minus e passar a quantidade e qual que é a unidade de tempo, que é esse temporal unit aqui. Podemos utilizar a mesma estratégia também para o método plus. Vou fazer aqui para o minus só para a gente poder ver a diferença. Nesse caso, eu vou utilizar porque eu quero voltar um mês. A unidade temporal, nós vamos utilizar a classe chronoUnit, que é um enum, e aqui nós temos o mês. Eu quero diminuir um mês da data de hoje. Executando, nós temos então 16 de janeiro. Então, é bem mais fácil do que você fazer menos 30 dias. O Java internamente sabe lidar com a adição e remoção de meses também. A gente também consegue verificar qual dia da semana é hoje. Então, vou fazer aqui um sysout agora, .getDayOfTheWeek, que é esse método aqui. Então, nesse caso, se a gente rodar, nós vamos ver que hoje é sábado. Da mesma forma, a gente pode duplicar essa linha e pegar qual que é o dia do mês, ou saber qual que é o dia do ano também. Então, hoje é dia 16, e no dia do ano, se a gente for ver aqui, Day of Year, nós vamos ter que hoje é o dia 47 do ano. A gente consegue também verificar facilmente se é um ano bissexto ou não. Então, é só utilizar o método isLeapYear. Esse ano eu acho que não é um ano bissexto. Porém, se a gente pegar aqui, ó, eu vou fazer 2020 aqui nessa data. Vou fazer o parse aqui. E vamos verificar se essa data, se o ano de 2020 é um ano bissexto. O 2020 é um ano bissexto. Então, nós temos vários métodos para ajudar a gente a fazer essas manipulações somente da data. E, é claro, a gente também pode trabalhar apenas com o horário, que aqui nós vamos utilizar o local time. Então, local date, local time. Então, eu vou botar aqui um H de horário agora. localtime.now. Que seria agora. Então, fazer um sysout aqui e nós vamos imprimir o horário de agora. Como resultado, nós temos que agora é 20 horas. E aqui também está seguindo o padrão ISO. No caso, o padrão ISO, ele também segue o horário militar, ou seja, meio-dia,
13, 14, 15, 16, não segue aquele padrão 1 AM para 1 da manhã e 1 PM para 1 da tarde. É horário militar. Aqui, da mesma forma como a gente fez ali em cima para o dia, a gente também consegue instanciar de formas diferentes. Então, local time, off. Então, aqui podemos passar também o horário, a hora e o minuto. Então, por exemplo, 20 horas e 18 minutos. Se a gente executar 20 horas e 18 minutos, a gente também consegue fazer o parse desde que o horário também esteja no horário ISO, formato ISO. Então, aqui localtime.parse e aqui também a gente vou passar aqui esse mesmo horário, nós temos o mesmo resultado. Da mesma forma que nós conseguimos adicionar datas aqui, fazer a manipulação com mais dias, meses, anos, aqui a gente também consegue adicionar, por exemplo, ó, vou fazer um sysout do horário de agora e nós vamos fazer um plus. Plus, aqui é a mesma coisa, você pode configurar a quantidade e qual que é o tempo, nesse caso vai ser horas ou segundos, milissegundos, etc. Ou então a gente pode adicionar horas, minutos, segundos. Então, por exemplo, agora são 20 e 19, deve ser umas 20 e 20 agora. Vou adicionar aqui minutos mais 60. Nesse caso, já vai para 21 e 20. Ou se quiser adicionar mais 50 minutos também, a gente consegue facilmente fazer essa manipulação. E da mesma forma, a gente também consegue diminuir minutos ou segundos, por exemplo, que nós vamos utilizar o minus. Percebam que entre as APIs, a gente mantém a consistência na nomenclatura dos métodos. Isso facilita muito para a gente que vai aprender como se trabalhar com essa API. Então, eu vou utilizar esse daqui, por exemplo. Nós vamos diminuir 40 minutos. E aqui nós podemos utilizar de novo o Chronos Unit. Então, aqui, Chrono Unit, e nós vamos tirar horários. Então, executando, nós temos também menos 40 horas. Ou, se você quiser minutos também, aqui a gente pode colocar minutos. Agora é 20, 22, então menos 40 minutos ia dar 7h42. E da mesma forma que nós fizemos ali em cima, a gente também pode pegar o horário de agora e também tem os métodos get. Então, posso pegar somente qual que é a hora, qual que é o minuto, qual que é o segundo. Então, por exemplo, eu vou pegar apenas a hora. Nós também temos esse valor que seria o inteiro. E da mesma forma que nós temos somente a data formato ISO ou somente a hora em formato ISO, a gente também tem a hora completa, a data completa, né? A data completa que seria data mais hora. Olha a nomenclatura, local date para apenas date, local time para apenas horário. Então, aqui nós vamos ter um local date time, que é a hora completa. Então, agora completo, local date time now, nós estamos mantendo a consistência entre as APIs. Então, aqui o agora completo, executando, temos agora o horário completo. Note que no formato ISO, aqui a gente vai ter esse T para poder separar a parte da data da parte da hora. E é claro que a gente também pode fazer, por exemplo, o agora completo, que a gente já viu ali em cima. Então, só para mostrar para vocês, eu vou fazer apenas um exemplo. Mais dias, mais horas, minutos, meses, nanosegundos, segundos, semanas, anos. Então, por exemplo, eu vou adicionar 20 anos na data de hoje e nós vamos ter 2039. Então, pode fazer todo tipo de manipulação que for necessário. E da mesma forma, vou botar aqui um exemplo que eu acabei esquecendo de fazer, a gente também consegue fazer o local date time off, e aqui você pode passar, tem várias opções de construtor, com horas, minutos, segundos, com o dia do mês, o mês e o ano. Então, a gente também tem as opções. Então, por exemplo, nós podemos colocar aqui o ano 2019, o mês 2, o dia 16, a hora agora, com os minutos também, que são 21 minutos, vou botar aqui 25 minutos. Enfim, se você quiser passar os segundos também, você pode passar os segundos. Então, executando, a gente também tem aqui o completo. E, é claro, a gente também tem o parse, que nós fizemos lá em cima,
local datetime.parse e nós podemos passar aqui uma string. E essa string, é claro, ela tem que estar no padrão ISO, que é esperado aqui pela API. Então, executando, temos mais uma vez o resultado. E, é claro, na aula passada, a gente viu como trabalhar com time zone. A partir do Java 8, a gente também tem uma outra classe, que é o Zone ID, que foi feita para a gente trabalhar com local datetime. Então, vou pegar aqui, ó, Zone ID fuso, e aqui, Zone ID, nós podemos pegar também qual que é o padrão do sistema que eu estou utilizando aqui. Então, vou fazer um sysout do fuso, a gente executando vai ver que é o fuso de Nova York. A gente também consegue obter todos os fusos, as zonas horárias, então essa parte ficou bem similar também até o Java 7 antes. Então, get available zone IDs, esse é um set, ele não retorna uma lista de strings, mas sim um set de strings. Então, aqui nós vamos colocar o set. A gente ainda não viu como trabalhar com o set, que é a parte de collections, coleções no Java, de estrutura de dados. Mas aqui, só para o exemplo, nós vamos fazer os fusos. O set, ele é um array, uma lista, só que de objetos que não se repetem. Então, aqui nós podemos fazer o for, da mesma forma que nós fizemos com o time zone na aula passada. Zone ID F de fusos. E a gente pode fazer aqui também o sysout de todas as zonas horárias. Aqui é uma string. Então, vamos pegar todas as strings dos fusos. Então, aqui a gente consegue ver exatamente todas que nós vimos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a de São Paulo. Então, aqui, América São Paulo, que é o fuso horário utilizado por Brasília. Vou fazer aqui um Zone ID, vou botar só apenas SP, Zone ID off. Também podemos fazer o parse aqui, passando o ID, América São Paulo. Eu vou apenas comentar aqui em cima para a gente não ter essa saída inteira. E a gente também consegue fazer o parse, ou seja, transformar uma string que tenha data, horário e zona horária também. Então, fica bem fácil da gente poder trabalhar e manipular fuso horário no Java. Então, como um exemplo, para isso, a gente utiliza um outro objeto que é o zonedDateTime, ou seja, é uma data e horário que tem fuso horário. Então, aqui eu vou pegar apenas o zoneDateTime.off. Você pode passar o local datetime aqui e o zone ID. Então, por exemplo, nós vamos pegar o local datetime. Vou fazer aqui um local datetime.parse. Nós vamos utilizar o mesmo que nós utilizamos aqui em cima. E nós vamos passar o zone. Nós podemos passar diretamente aqui o de São Paulo. E a gente pode fazer o sysout dessa informação, que é o zone datetime. Executando o programa, a gente tem exatamente a informação. Se vocês quiserem, também pode fazer isso daqui, ó. Vou fazer o sysout. E nós podemos fazer um zoneDateTime.parse, passando toda essa string aqui. Caso precise fazer a transformação de string para a instância do objeto, a gente tem tudo aqui também. Executando, temos o mesmo resultado. E é claro, se você quiser trabalhar com offset também, ou seja, mais 5 horas, mais 2 horas, menos 2 horas também, a gente também consegue fazer isso no Java 8. Existe um objeto para isso, que é o zoneOffset. Então, vou botar aqui o offset, que é o zoneOffset, e nesse caso, a gente vai colocar aqui que é de mais 2 horas. Então, aqui a gente passa o 2.02. Aqui a gente precisa botar o off para poder fazer a conversão. E aí, caso você queira ver como que fica uma data calculada adicionando o offset, também existe uma classe para isso, que é o offsetDateTime, uma data que nós aplicamos o offset, a diferença de fuso horários. Então, aqui vou fazer um offsetDateTime. Nesse caso, nós vamos utilizar o próprio offsetDateTime e nós vamos parsear. Nós vamos pegar uma data. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse local datetime, que seria o agora completo, passando o offset. E com isso, a gente pode ver aqui no System Out
qual que é a saída. O que acaba fazendo é apenas adicionar o offset na data. E é claro, sempre que nós estamos trabalhando com datas no Java, pode ser que a gente precise converter um objeto date ou um objeto calendar para a API mais recente da linguagem. Então, é claro, também tem a API para a gente fazer essa conversão. Então, aqui, ó, date, new date. Nesse caso, o date é lá do pacote Java útil. Também vou fazer aqui com calendar C. Então, calendar.getInstance. E para fazer a conversão, local datetime. Então, vou fazer aqui um local datetime do date. Então, local datetime, novamente, of instant. Então, aqui é esperado um instant e também um fuso horário. Nesse caso, nós podemos pegar o date.toInstant. O instant, a partir do Java 8, foi o que substituiu meio que o date. Então, por exemplo, se você precisa fazer o mapeamento de uma coluna de um objeto para uma coluna que é do tipo datetime no banco de dados, então no lugar de utilizar o date, a gente costuma utilizar um instant. E a zona horária, vou pegar aqui a zona horária de São Paulo também, a gente consegue fazer isso, então fazendo aqui o sysout do local para o date, a gente consegue executar também, então a gente tem a instância. E da mesma forma, a gente também tem aqui, ó, vou fazer direto no sysout, o local datetime of instant, novamente, só que o c.toInstant, e da mesma forma passando aqui o fuso horário. E nós temos novamente um resultado bem similar. Basicamente, nessa aula, a gente conseguiu ver um resumo de boa parte do que está disponível de datas no Java 8 e fica como dever de casa para vocês comparar quais são as diferenças e ver qual que é a API que vocês acham mais fácil. A API do date do calendar ou então a API do local datetime do Java 8. Na próxima aula, a gente vai aprender como calcular diferença de datas utilizando as duas APIs. Por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub, o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!